Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos, amada igreja do Senhor. Deus abençoe vocês nesse dia, abençoe sua família, seus projetos. Deus abençoe tudo que você for fazer nesse dia, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Eu vou trazer aqui mais uma palavra da parte do Senhor nesta manhã, glória a Deus, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 7, e seu versículo 26. Eu vou ler até o 30, amém? E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. O 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa nesta manhã para os nossos corações, para a nossa alma, glória a Deus. E Jesus, ali despedindo da multidão, mandou que os seus discípulos fossem para o outro lado. E Jesus foi orar ao monte. Jesus subiu no monte para ir orar. E ele mandou os seus discípulos ir para o outro lado, glória a Deus. Mas na quarta vigília da noite, amém, a quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite, o mar ficou agitado, as ondas açoitadas, balançava aquele barco, aleluia. E os seus discípulos ali estavam apavorados, né? Com aquele vento forte açoitando aquelas ondas, balançando aquele barco. Os discípulos estavam com muito medo. E na quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre as águas. Ali, né? Andando sobre as águas. E quando os discípulos viram, eles ficaram com medo e disseram: é um fantasma. E Pedro, tomando a palavra, falou: Senhor, se és o Senhor, se és tu, manda ir até contigo aí, onde o Senhor está. Me manda que eu vá até onde o Senhor está, amém? E ali Pedro, ele desceu daquele barco e ele foi até onde Jesus estava. Todos estavam com medo. E Pedro ali, mesmo com medo, ele creu que ele poderia andar por cima daquelas águas e ir até Jesus. Pedro ali, meu querido e minha querida, ele teve fé. Ele creu que ele poderia andar por cima daquelas águas e ir até Jesus. Pedro foi o único que teve coragem de ir, de enfrentar aquele mar bravio, aquelas ondas açoitando. Na escuridão da noite, Pedro teve coragem. E Pedro foi, ele andou por cima das águas. E ele disse, Jesus disse a ele: vem. E andou sobre as águas para ir até Jesus. Pedro andou sobre as águas. O que eu quero dizer nessa palavra que o Senhor está dizendo aqui, né? Através da minha vida, nesta palavra. Que muitas das vezes é o medo que nos para. É o medo que nos apavora. É o medo que não deixa nós prosseguir. Mas nós temos que olhar para o alvo. O alvo aqui é Jesus.
O alvo da nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. Se você olhar para Cristo, você vai caminhar e você vai vencer as tribulações desta vida. E ali Pedro foi. Enquanto Pedro estava olhando para o mestre, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando Pedro olhou para baixo, ele viu o problema. Ele viu ali as águas. Ele viu ali a escuridão. Ele viu ali que ele poderia morrer afogado. O medo tomou conta de Pedro. Mas quando Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar. E nós temos que olhar só para Cristo. Nós não podemos olhar para os lados, para os problemas. Muitas das vezes o inimigo vem, né? Ele lança problemas na nossa vida, na nossa mente. Mas nós não podemos abaixar nossa cabeça. Aqui Pedro abaixou a cabeça dele, ele olhou para baixo. Ele tirou os olhos de Jesus, ele estava olhando para Cristo. Amém? Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele andou. Isso quer dizer que nós não podemos tirar os nossos olhos de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pedro foi corajoso, porque ele foi o único que teve coragem de descer daquele barco naquela noite, naquela madrugada, pisar nas águas e caminhar. Ele conseguiu caminhar, ele conseguiu andar sobre as águas, glória a Deus. E nesta manhã o Senhor manda te dizer uma palavra: não olha para os lados, não olha para os seus problemas, as dificuldades, as ondas que estão te açoitando, não olha para o alvo, porque Jesus, é só Ele que pode nos salvar, é só Ele que pode nos ajudar, o homem não pode fazer nada por nós, só Jesus. Jesus é o único que pode nos ajudar, glória a Deus. E eu quero te dizer, não olha para os seus problemas, não olha para o tamanho do seu problema, para o tamanho das ondas que se levantaram contra a sua vida, para o tamanho deste problema que está aí na sua casa, não olha. Olha para Jesus Cristo, só Ele pode salvar a sua família, só Ele pode salvar a sua vida, só Ele pode resolver os seus problemas. Não conte seus problemas para ninguém, só conta para Jesus. Porque Jesus, só Ele pode te ajudar, só Ele pode te salvar. Amém? Glória a Deus. E ali Pedro, quando olhou para baixo, ele ia se afundando. E aí ele estendeu a mão e disse: Senhor, salva a mim. E aí Jesus, estendendo a mão, salvou ele. E Jesus disse: homem de pouca fé, chamou ele de pouca fé. Por que duvidaste? Pedro ali estava afundando porque ele duvidou. E nós não podemos duvidar, glória a Deus. Não podemos duvidar que Jesus pode fazer o que é impossível na nossa vida. Glória a Deus. Mesmo que não estamos vendo nada, mesmo que tudo está escuro, mesmo que as ondas se levantam, mesmo que não enxergamos a luz no fim do túnel, eu quero te dizer que Jesus, Ele pode nos ajudar. Enquanto a vida há esperança, glória a Deus. E a nossa esperança está em Jesus Cristo. Você crê nessa manhã, você que está ouvindo esta palavra, Jesus é a esperança para a sua vida, glória a Deus. Não tire os seus olhos do Salvador Jesus Cristo, porque Ele pode fazer o impossível na sua vida. A promessa que o Senhor fez na sua vida, Ele vai cumprir. Pode passar o tempo que passar, permaneça firme, que o Senhor Ele vai fazer, Ele vai agir na sua vida, você vai ver. Glória a Deus, não desista, não perca a sua fé, não olhe para baixo, não olhe para os seus problemas, não olhe para o tamanho das ondas, não olha para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo e o nosso destino é o céu, glória a Deus. É para lá que vai aqueles que crêem no Senhor Jesus. Nós vamos para lá porque nós cremos nele, glória a Deus.
essa palavra que o Senhor deixou para a sua vida nesta manhã, amém? Recebe ela aí da parte do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, amém? Fica na paz, Senhor Jesus.